bem-vindos a mais uma aula de Sociologia e na aula de hoje nós iremos falar sobre os modos de produção e as formações sociais. Vamos lá? Bom, pessoal, falando um pouquinho a respeito da palavra trabalho, é importante ressaltar que essa palavra ela tem origem no vocabulário latino, que em latim significa tripalium. O tripalium seria um instrumento de tortura utilizado aí na antiguidade, que seria esse aqui que aparece na imagem, o que sugere a ideia de que o trabalho pode ser uma coisa que requer muito esforço, fadiga, sacrifício, tá? Pode ser torturante. Porém, como que a sociologia trabalha este conceito de trabalho? Eis a grande questão. Diversos pensadores, sociólogos já falaram a respeito do conceito de trabalho dentro da sociologia. Mas, pegando aqui o Karl Marx, que vai ser um dos sociólogos que mais vai trabalhar essa questão, o Karl Marx ele define o trabalho como um processo de que participam o homem e a natureza, processo em que o ser humano, com sua própria ação impulsória, regula e controla seu intercâmbio material com a natureza. É a ideia justamente de que o trabalho nada mais é do que o homem racionalmente transformar a natureza, modificar a natureza ao seu favor. Diferente de outras espécies em que geneticamente você já nasce propenso a fazer um determinado trabalho, o ser humano ele não nasce sabendo, ele precisa aprender a manusear uma determinada função para então executá-la. Então, é a ideia de que o ser humano racionalmente ele sempre vai transformar a natureza ao seu favor. Bom, gente, e aí nós temos as formas de divisão do trabalho. Ao longo da história da humanidade, a gente já teve diversas formas de divisão do trabalho. Então, a gente pega lá na pré-história, em que os homens precisavam se organizar, viver em grupo para poder sobreviver. E dentro deste contexto, a vida sedentária ela foi responsável aí pela primeira divisão de trabalho. E alguns sociólogos colocam essa divisão como uma divisão sexual do trabalho, tá? Então, a ideia de que os homens cuidavam da caça e as mulheres cuidavam da casa, como por exemplo das crianças e dos mais velhos. Essa divisão é colocada por alguns sociólogos, porém pesquisas recentes mostram que essa divisão não é bem determinada dessa forma, tá? Em algumas sociedades você vê situações aí de mulheres cuidando da caça, os homens cuidando da casa, então não é uma divisão extremamente certinha como alguns sociólogos colocam. Então é preciso ficar atento. O importante é que havia divisão do trabalho. Algumas pessoas eram destinadas a caçar, outras pessoas destinadas à coleta de alimentos da natureza, outras pessoas destinadas a trabalhos aí na casa. E aí o que vai acontecer? Essas primeiras sociedades sedentárias elas vão se desenvolvendo e aí começa-se a noção de propriedade, porque até então aquilo que era as terras produtivas eram coletivas. Porém, com o passar do tempo, começa-se a ter a noção de propriedade. As pessoas começam a cercar as terras e falar: essas terras são minhas. E a partir daí, essa divisão inicial do trabalho, ela se modifica, ela evolui e a gente vai ter
aquelas pessoas que vão ser responsáveis por cuidar das plantações, as pessoas que vão ser responsáveis por cuidar dos animais e aqueles que vão comandar as atividades do grupo. Então agora a gente passa a ter o quê? Um orientador, um comandante e possivelmente aquele que é o proprietário da terra. Então a gente começa a ter uma estrutura já de estado. E aí vai se passando os anos, a gente vai tendo transformações dentro da sociedade e a gente tem então as transformações da Revolução Francesa, Revolução Industrial, que modifica completamente as relações de trabalho. E aí a gente vai ter a divisão do trabalho baseado nas classes sociais. Bom, gente, quando se fala em trabalho, não tem como a gente deixar de lado uma palavra muito importante que é a economia, tá? Então, os homens, de maneira geral, eles sempre desenvolveram atividades voltadas para o suprimento e as necessidades básicas do grupo. Então, inicialmente, a sociedade era sempre voltada para a sobrevivência. Então, eu preciso desenvolver o básico para que meu grupo sobreviva, tá? Porém, com o desenvolvimento das sociedades, indo aí para as sociedades modernas, o interesse deixou de ser a sobrevivência e passou a ser o quê? O lucro. Então, você acumular riquezas. Então, aquele projeto inicial que era a produção básica para você sobreviver, passou a ser uma produção para que você pudesse acumular riquezas, conseguir bens. E aí, dentro deste contexto, economia para Max Weber seria como a administração dos recursos necessários para atingir um objetivo e dos modos de se chegar a ele. Então, no caso, gente, o ser humano, ele passou a buscar a economia no sentido de economizar, acumular bens, acumular riquezas. Então, basicamente, a economia na visão de Max Weber é tudo que você faz administrativamente para conseguir atingir um determinado objetivo. Então, a forma como você manipula os recursos naturais para alcançar um determinado objetivo. No caso da sociedade capitalista, é acumular capital. Bom, gente, meios de produção, tá? Então, quando a gente fala em trabalho, em economia, é importante a gente definir o que seriam os meios de produção. Os meios de produção é todo e qualquer utensílio ou recurso natural, como terras, que seja usado na produção, tá? Então, os meios de produção é qualquer recurso natural que possa ser utilizado dentro da produção. Ele pode ser coletivo ou privado. Ele pode ser um bem que pertence a um grupo, todos do grupo, por exemplo, dentro das comunidades indígenas, em que as terras são coletivas, ou pode ser um meio de produção privado, como por exemplo você ser detentor aí das máquinas, que seriam os meios da produção. O próprio homem já foi considerado um meio de produção, podendo até mesmo ser comercializado, que é o caso dos escravos. Os escravos, eles se tornaram um meio de produção. Por quê? Porque eles eram vistos como um objeto que era utilizado para alcançar um determinado fim, para conseguir a produção. E eles eram considerados tanto um meio de produção que eles poderiam ser comercializados, eles eram vendidos muitas vezes. Bom, gente, força produtiva.
O que seria então a força produtiva? É basicamente a combinação de vários elementos que vão estar envolvidos no processo de trabalho. Então seria a energia humana, a terra, as ferramentas, as máquinas e etc. Tá? Elas são empregadas em determinadas relações de produção, como por exemplo a propriedade coletiva ou a propriedade de terra, e estabelecidas pelos indivíduos, divididos em classes ou não. Então as forças produtivas nada mais é do que o conjunto, a força que você exerce para aquela produção. Então, nesse caso, você tem aí a energia humana, determinadas máquinas que facilitam o processo produtivo. Então, tudo isso faz parte da força produtiva. Bom, gente, e aí dentro deste contexto, o que seria a produção? Quando se fala em produção, num primeiro momento, as pessoas logo associam a ideia de produção a bens materiais. Porém, quando se fala em produção, não se resume somente a bens materiais. Ela vai também estar relacionada a tudo aquilo que permite a sobrevivência dos homens, tudo aquilo que os homens produzem. Então, por exemplo, obras de arte, religião, política, leis também fazem parte da produção. Então, não é só uma questão material, mas também uma questão social, aquilo que é produzido para que a sociedade possa se desenvolver. Então, isso vai incluir as artes dentro de um contexto geral, as ideias religiosas, as leis que são produzidas. Então, vai muito além do conceito material. Bom, gente, e aí dentro desta ideia de modos de produção, a gente tem alguns sociólogos, como por exemplo Karl Marx, que divide a sociedade dentro da infraestrutura e a superestrutura, tá? E aí o que seria cada uma delas? A infraestrutura seria a base econômica da sociedade, tá? Então seria basicamente os meios de produção. Então seria simplesmente a questão econômica do trabalho em si. E aí dessa produção econômica, dessa base econômica, a gente tem definida o que seriam as classes sociais e a forma de dominação. Então a gente teria a classe social dominante, que seriam aquelas que são detentoras dos meios de produção. No caso, atualmente seria a burguesia, e a classe dominada, que seria justamente a força produtiva, que no caso seria o proletariado, os trabalhadores, os operários. Bom, gente, o que seria então a superestrutura? A superestrutura, ela seria o espaço social, tá? São produzidos aí sistemas educacionais, jurídicos, concepções religiosas, filosóficas, políticas, os códigos morais, as tendências artísticas, os conhecimentos científicos, ou seja, toda a produção humana que não tem uma forma material seria parte da superestrutura. E por que a superestrutura seria importante? Porque a superestrutura ela vai produzir aquelas concepções da classe dominante. E aí, o que vai ocorrer? Vai se passar essas concepções da classe dominante para a classe dominada. Então, as ideias em si do ser humano, elas não são ideias próprias, mas sim ideias que são ensinadas. E a partir daí ele vai reproduzindo esses conceitos do que seria certo, do que seria errado. E muitas vezes os conceitos de certo e errado pressupõem-se aí os conceitos da classe dominante. E aí todos aqueles que fogem a esses conceitos são chamados de minorias dentro da sociedade.
Por quê? Porque eles fogem ao conceito do que seria a classe principal, a classe dominante. E quando eu falo em classe dominante, eu não estou falando de maioria numérica, mas sim daquelas pessoas que têm mais poder, mais influência dentro da sociedade. E aí eu pego como exemplo a questão das mulheres. As mulheres no Brasil, elas são maioria numérica, porém elas têm menos influência, menos acesso político, porque a estrutura da nossa sociedade é uma sociedade patriarcal, que é uma sociedade dominada por homens. Por isso que você tem ideias machistas tão intrínsecas dentro da nossa cultura, que muitas vezes as pessoas não percebem. As pessoas não percebem que estão sendo machistas. Por quê? Porque é algo para eles que é natural culturalmente. Bom, gente, e aí nós temos então, dentro destes conceitos, a famosa luta de classes, que vai ser muito estudada e desenvolvida por Karl Marx, tá? Basicamente, a luta de classes é a visão do mundo, a ideologia predominante num dado modo de produção. Tende a ser, em situações normais, a ideologia das classes dominantes. O que isso significa, gente? Basicamente, é aquela visão de mundo baseado no modelo econômico, no qual você sempre vai ter uma classe dominando os meios de produção e uma classe sendo explorada por essa classe dominante. E Karl Marx, ele vai fazer toda uma análise histórica da humanidade e ele vai perceber que em vários momentos da humanidade a gente tem essa situação de que existe uma classe dominante que vai subjugar uma outra classe, que é a classe dominada. E isso passa pelos meios de produção, pelos modos de produção. Por quê? Porque aqueles que detêm os meios de produção, seriam os donos das terras, ou posteriormente na sociedade capitalista os donos das indústrias, eles vão ter o poder para subjugar as classes que são consideradas dominadas. Bom, gente, e aí dentro deste contexto, na sociedade capitalista, a gente tem aí vários modos de produção que foram criados ao longo do tempo e nós temos como exemplo aí o Taylorismo. No Taylorismo é uma espécie de trabalho no qual se controlava minuciosamente o tempo em que cada trabalhador demorava em executar uma tarefa, tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai controlar basicamente o tempo dos trabalhadores. Então, aquela famosa frase time is money, tempo é dinheiro, cabe muito dentro deste contexto. Por quê? Porque não vai dar espaço para o trabalhador descansar. O tempo dele é precioso, então ele sempre vai estar sendo controlado para aumentar a produção. E aí, depois do Taylorismo, vem o Fordismo, e é interessante porque o Fordismo ele vai melhorar o sistema do Taylorismo. Por quê? Porque os operários eles vão passar a ser recompensados de acordo com o seu desempenho no trabalho. Então, quanto mais você produz, mais você vai receber. Então, você tem diferenciações de salários de acordo com o desempenho. E o operário ele não tinha domínio sobre o processo produtivo, o que mantinha o poder nas mãos do administrador e diminuía a possibilidade de organização dos trabalhadores. Então ele cria uma esteira no qual você vai sempre fazer ali a mesma coisa repetidas vezes. Então você não tem o conhecimento do processo produtivo como um todo, como demonstra aqui a charge, tá, gente? Que fala, vou me aposentar amanhã, sabe o que vou fazer? Andar até o fim dessa montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Então é aquela ideia de que realmente o trabalhador ele fica numa situação alienada, fazendo a mesma coisa, sem ter conhecimento do todo.
E aí então os japoneses, uma corrente contrária ao Fordismo, criou o Toyotismo. O Toyotismo seria a ideia do trabalhador que ele tem uma multifuncionalização. Então ele tem um conhecimento amplo sobre as coisas. É uma mão de obra que seria mais especializada, no qual eles investem muito na ideia da educação e da qualificação dos operários. E ele procura criar um vínculo entre a empresa e os trabalhadores. Então, aquela ideia de trabalhadores que conhecem de tudo um pouco, que são especialistas e são trabalhadores aí que são ligados à empresa. Então, você cria uma ideia de exclusividade. Tá? E aí como que a empresa faz essa ligação? Oferece emprego vitalício, promoções por antiguidade. Quanto mais tempo você está na empresa, você acaba ganhando promoções, e oferece também participação nos lucros, o que faz com que o trabalhador se esforce ainda mais para que a empresa tenha lucros, para que ele também receba uma compensação por essa participação. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Por hoje é só. Se cuidem e até a próxima.